Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 169, num dia diferente, para falar de um filme que foi lançado na semana passada. Semana passada eu prometi que no meio da semana ia ter a resenha desse filme aqui no canal do Rádio Nerd, tanto no YouTube, tanto nas plataformas de áudio. Não deu pra fazer na quinta-feira, corrido a semana toda, mas hoje o vídeo tá saindo nesta sexta-feira, nessa parte da noite de sexta-feira, a resenha de Missão Impossível, o acerto final. Isso mesmo, Missão Impossível já está em cartaz. A segunda parte, né? Porque a primeira parte foi lançada lá em 2023. Passamos aí 2024, veio 2025 e aí está em cartaz o Missão Impossível. Para quem não lembra do filme de 2023, muita gente acabou não assistindo ele nos cinemas porque foi naquela época do Barbenheimer, né? O Missão Impossível veio um pouquinho antes, aí depois veio Indiana Jones e veio o Barbenheimer ali também, que tomou conta, vamos dizer, de todo o mês de julho, na verdade, né? Estamos chegando lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, para quem não é muito ligado aí aos cinemas. Esta temporada que começa agora no meio de maio e vai ali até agosto, é uma temporada quente de grandes blockbusters sendo lançados no cinema, né? Então, a cada semana vamos ter aí grandes filmes sendo lançados no cinema. Missão Impossível, naquele ano, em 2023, caiu num ano que, vamos dizer assim, foi a temporada de verão nos Estados Unidos, foi completamente tomada pelo Barbenheimer. Nesse ano, eles trouxeram o filme mais antecipado, vamos dizer assim, para o mês de maio. Tivemos sessões antecipadas aqui no Brasil, porque nesta semana que estamos agora, tem o lançamento de Lilo e Stitch, que vai pegar aí grande parte do cinema de todo o mundo, principalmente do Brasil, né? Embora sejam filmes diferentes, mas tem ali a concorrência pelas salas de cinema, né? Então, por isso, o filme seria lançado nesta semana. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei em outras partes do mundo, eu acredito que sim também, eles fizeram sessões antecipadas para poder ganhar mais dinheiro e sair desse confronto direto com o Lilo e Stitch, que foi lançado aí nesta semana. Então vamos comentar sobre esse filme Missão Impossível, que ele é muito importante para toda a franquia. Vamos dizer que essa franquia é uma das franquias mais conhecidas do mundo. É uma das franquias, vamos dizer assim, mais famosas de Hollywood, né? E que está chegando ao seu final, né? Esse 8º filme, segundo Tom Cruise, né? Ele mesmo disse que é o último filme que ele vai fazer Missão Impossível, né? Então essa é realmente, pelo menos até agora, é o acerto final, é o filme final, embora esse filme ele deixe uma abertura para uma continuação, né? Mas o Tom Cruise já disse que quer fechar, né? Quer fechar como Ethan nesse filme. Nesse filme fecha os 8 filmes, vamos dizer assim, são 8 filmes da franquia, ele quer fechar exatamente com esse filme. E por isso esse filme ele tem que ser um filme para você lembrar, é um filme que, vamos dizer assim, tem que ser um filme fantástico, né? Para fechar com chave de ouro toda esta franquia que vamos dizer assim, muito importante para o cinema. Principalmente para o cinema de ação. E será que esse filme conseguiu? É o que a gente vai ver agora. Primeira parte, como a gente sempre faz das resenhas, vou falar sem spoiler. E depois a segunda parte, aí sim, quando a sirene for tocar, eu vou comentar com spoiler pra você. Vai ser um episódio mais rápido, né? Não é um episódio de domingo, mas eu vou tentar contar, assim, tudo o que eu ainda lembrar, né?
Então toma uma água aqui pra gente começar a contar sem spoiler primeiro. Vale a pena ir no cinema, fazer aquela dobradinha, vamos dizer assim, primeiro ir com os filhos, assistir Lilo Stitch e depois você ir assistir o Missão Impossível Acerto Final? Né? Vale a pena? Bom, vale muito a pena assistir esse filme nos cinemas, porque é um filme, vamos dizer assim, grandioso, tá? Em várias tomadas, até porque não seria diferente, né? Por ser o último filme dessa grande franquia. O enredo desse filme, pegar aqui a sinopse, conta, neste capítulo final, Ethan e sua equipe enfrentam a entidade, uma inteligência artificial desonesta e autoconsciente que ameaça a humanidade. A missão os leva ao confronto com o Gabriel, um inimigo lá do passado de Ethan, em uma corrida contra o tempo para impedir a dominação global. Então, uma das coisas interessantes desses dois filmes da franquia foi exatamente apostar numa coisa que é bastante recente, vamos dizer assim, que é a inteligência artificial. E assim, é um inimigo mais poderoso que o Ethan já combateu, né? Porque, querendo ou não, a inteligência artificial, ela não tem um corpo físico, mas ela é uma coisa meio que impossível você estar, em termos de pensamento, em termos de estratégia, muita gente da DC gosta de dizer isso, de estratégia, em termos de estratégia, é muito difícil você estar à frente de uma inteligência artificial, até porque ela pensa inúmeros, vamos dizer assim, cenários, inúmeros finais, enfim. Então, eu acredito que seja essa... Acredito não, tenho certeza que esse seja o maior inimigo que o Ethan já, vamos dizer assim, já combateu, tá? Então a gente já pegou essa história da inteligência artificial lá no primeiro filme, vamos dizer assim, né? Em que em que a gente é apresentado a essa entidade. Aqui a gente já começa com a entidade apresentada, então não precisa ter aquele início, uma apresentação de tudo o que vai acontecer. É uma continuação direta do filme de 2023, até por isso o filme foi dividido em duas partes, né? Então é uma continuação direta daquele filme de 2023. Só que nesse filme eu senti um problema, que é a morosidade que acontece no início dele. Se você tá indo pra assistir Missão Impossível, você quer ver ação, quer ver muita ação, muita cena de porradaria, e isso não tem muito na primeira parte do filme. A primeira parte do filme é um filme mais dialogado, tá? É um filme que mostra como as potências, e aí a gente coloca Estados Unidos e também a Rússia, estão lidando com a ideia de que se tem uma inteligência artificial e que essa inteligência artificial pode acabar com o mundo, como de fato é todo o roteiro, todo o enredo do filme mostra que essa inteligência artificial ela quer acabar com o mundo, mas como essas nações estão lidando tanto com o fim do mundo que está cada vez mais próximo, mas também está lidando em controlar essa inteligência artificial, essa entidade. Quem controlar essa inteligência artificial super, vamos dizer assim, hiper mega potente, vai dominar o mundo. Então tem essa dualidade na primeira parte do filme de você não poder acreditar em ninguém. Você não sabe quem é vilão e quem é mocinho, por exemplo, dentro do governo americano, né? Quem que está confabulando contra, por exemplo, a presidente, que quer ali colocar um fim à entidade, né? Então, a primeira parte do filme ela é bem demorada, ela é bem lenta, realmente, tá? E eles usam essa primeira parte do filme, que é bem mais lenta,
para fazer, vamos dizer assim, algumas homenagens, né? Até porque estamos aí no filme final de uma franquia de 8 filmes. Então você vai ter muitas, vamos dizer assim, homenagens, muita coisa de filmes anteriores vão voltar a aparecer aqui. Vamos para o segundo momento do filme, que o filme ele dá uma virada interessante. A partir dali de 1 hora e meia, ele dá uma virada interessante e aí a partir dali você tem só ação. Ação atrás de ação. E aí o filme ganha muito em qualidade, tá? Não quer dizer que anteriormente ele tinha pouca qualidade. Só que quando você vai, volto a dizer, assistir um filme do Missão Impossível, você tá indo atrás de ação. Ação e porradaria. E a partir desse momento, de uma cena que acontece lá, você vai ter ação, 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 porradaria, porradaria, ação. E aí o filme ele ganha intensidade. E tá muito bem feito. Todas as cenas de ação, elas estão ali de tirar o fôlego, tá? Você realmente, às vezes você fica até cansado de estar ali assistindo com tanto, vamos dizer, afinco que você se põe naquela cena. São cenas muito bem filmadas, muito bem produzidas e muito bem atuadas, né? Tanto pelo elenco como todo e principalmente pelo Tom Cruise, que, assim, é um cara, vamos dizer assim, super, hiper, mega atleta, né? O cara faz tudo, o cara é piloto, o cara consegue ali nadar bem, né? Consegue mergulhar bem, enfim, o cara é um super atleta, fantástico, como ele se entrega, né? E assim, aqui nesse filme também ele se entrega bastante, mesmo estando aí com mais idade. Qual a idade do Tom Cruise nesse momento? Ele já tem ali uma idade boa, né? Ele tem 62 anos nesse momento, né? Nem parece, né? O cara tem 62 anos, olha aí. Tá melhor que muita gente de 40, né? Mas mesmo com a idade, ele entrega muito bem, né? E a Grace, que pra quem não conhece, é a mesma atriz que faz ali vamos dizer, vamos trazer pro nosso mundo aqui, né? É a mesma atriz que faz ali a Agente Carter, né? Tá muito bem feito, tá fazendo ali um par, né? Muito bom com o Ethan, né? Então, assim, todo o elenco tá muito bem a atuação, a produção muito bem feita, né? Então são pontos muito marcantes desse filme, né? E o desfecho, vamos dizer assim, também é um desfecho assim interessante pro fim da franquia. Não é uma coisa, vamos dizer assim, eu tô dizendo a última cena, não a última cena de ação, que essa última cena de ação, sim, ela é grandiosa, impactante. Mas a cena final não é uma cena grandiosa, vamos dizer assim, mas é uma cena, vamos dizer assim, bastante delicada e bastante interessante pro fim da franquia, né? Vamos dizer, pra gente encerrar essa parte sem spoiler, que uma das coisas também que eu achei do ponto fraco é quanto à duração do filme. Por causa desse primeiro momento, desse primeira parte do filme ser bastante morosa, ela fica cansativa. E aí, com quase 3 horas de filme, quando você chega na ação de fato, ao mesmo tempo que você fica empolgado, você já tá cansado, tá? Então eu acho que esse filme poderia ser um pouquinho mais encurtado ali, por exemplo, 2 horas e 15, né? Acho que quase 3 horas de filme, principalmente pela primeira parte, é bastante cansativo. Mas bom, tirando essas coisas, o filme é muito bom, tá? O filme é bastante interessante, é um filme que realmente encerra, embora, volto a dizer, deixa espaço para uma continuação, mas esse filme é uma maneira bastante interessante, bastante legal de encerrar uma franquia tão importante como é a franquia de Missão Impossível. Bom, vamos agora. O pessoal gosta de saber, vale a pena, Daniel, ir no cinema, assistir Missão Impossível, pagar aquele dinheirinho suado? Já estamos aí praticamente
no final do mês, né? Tamo aí. O dinheiro vai começando a faltar, né? A gente sabe, né? Final de mês o dinheiro já começa a faltar, já pagou um monte de conta. E Brasil, né? Estamos falando de Brasil, em que cada dia aparece um imposto diferente. Essa semana mesmo já apareceu alguns impostos aí que... Apareceu não, né? Já existia, mas eles aumentaram aí, enfim, né? A gente tá falando de Brasil, né? Onde que você paga muito imposto e não recebe nada em troca. Quase nada em troca, vamos dizer assim, né? Mas vale a pena ir no cinema, assistir Missão Impossível? Sim, vale muito a pena, claro. Se você tiver aquele dinheirinho sobrando, né? Aí levar ali a patroa, fazer uma gracinha ali, né? No final de semana, tá fazendo bastante frio, então não vale a pena ir para um lugar mais aberto. Vai ali pro cineminha, assistir um Missão Impossível. Vale muito a pena, sim, você gastar esse dinheirinho aí no final desse mês para assistir Missão Impossível. Como é que chama o título? Missão Impossível, o Acerto Final, tá? Agora eu vou colocar aqui a sirene. Sirene vai tocar, porque eu vou dar alguns spoilers para você que tá aí do outro lado, me vendo, né? Me vendo aí. Me ouvindo também, você que está no aplicativo de áudio, para poder entender um pouquinho mais do que é esse Missão Impossível 8. Então, toca a sirene. A partir de agora, então, vamos contar o filme Missão Impossível com spoiler pra você. E eu vou começar exatamente daquele ponto em que eu tava falando da primeira parte do filme. A primeira parte do filme, ela é bem morosa, vamos dizer assim. Ela demora a passar, porque é de muito, vamos dizer assim, de muitos diálogos, principalmente em se tratando ali de governo, briga entre governos, né? Então, a gente vai ter ali a Rússia, os Estados Unidos acompanhando, porque o que está acontecendo? A inteligência artificial, né, que é a entidade, ela tá tomando conta de todos os arsenais nucleares, porque a ideia, e isso é mostrado lá no filme anterior, lá no filme de 2023, a ideia da entidade é fazer o quê? É acabar com o mundo. E qual que é a maneira que ela usa para acabar com o mundo? Ativando todas as ogivas nucleares do mundo e jogando essas ogivas um contra o outro. Então os Estados Unidos estão naquele dilema, porque a presidente lá, ela é a única que pode acabar, vamos dizer assim, salvar o mundo, uma parte do mundo, vamos dizer, né? Porque os Estados Unidos, ele vai ser o último governo a perder o controle das ogivas nucleares. Então os Estados Unidos, ele podia fazer o quê? Lançar as suas ogivas nucleares contra os outros países e ali, enfim, você destruiria grandes cidades, mataria milhões de pessoas, mas tinha uma chance de se salvar, vamos dizer assim, né? De salvar até mesmo os próprios Estados Unidos, né? Então, vamos dizer, os Estados Unidos acabaria com o mundo, mas se salvaria no final. Nem sei se salvaria, nem sei se é possível, né? Os Estados Unidos atingir vários países com ogivas nucleares, talvez nem eles sobreviveriam. Mas a ideia era essa. Então, é o dilema, principalmente da presidente, de você atacar nações e nações aliadas, nações amigas, para poder sobreviver. Então ela coloca toda a sua esperança, vamos dizer assim, no Ethan, né? Porque é ele que já fez as missões mais impossíveis de todas e essa era uma missão que ela colocava toda a sua fé, vamos dizer assim. Então a primeira parte é bastante bastante de diálogo e aí o diretor, no caso o Christopher McQueen, né? Ele coloca dentro desses diálogos, em alguns momentos, algumas homenagens. Homenagens a quem? A momentos antigos da franquia, mostrando exatamente que esse filme é o filme final,
que não vai ter mais continuação, que isso é um fechamento da franquia. E aí também a gente tem a presença, vamos dizer assim, de outros personagens que apareceram durante toda a história da franquia Missão Impossível, aparecendo neste filme para ser ali uma espécie de coadjuvantes na história principal. O que é muito legal. Acho interessante essa homenagem à franquia, homenagem aos filmes antigos nesse momento, tá? É bastante interessante, embora é na parte morosa. Como eu disse, o filme ele toma um caminho bastante diferente no momento em que ele vai lá pro Ártico. Por quê? O Ethan, ele tem que entrar no submarino que tá lá no fundo do mar, né? Não sei quantos metros abaixo ali do fundo do mar. E tá ali próximo ao Ártico, tá? Próximo ali ao Estreito de Bering, né? Enfim, lá próximo do Ártico. O navio russo tá naufragado, né? O que mostrou lá no primeiro filme e é aonde que tá o cérebro da entidade, né? Onde que tá ali o código-fonte da entidade. Ele tá ali no fundo do mar no Ártico. No momento em que o filme vai pro Ártico, ele ganha uma agilidade muito legal. Ele ganha uma agilidade que ele não teve na primeira parte do filme. E é aí que o filme fica de vera bastante interessante, tá? Porque a partir desse momento que eles vão para o Ártico, tem uma cena ali de porradaria, de tiro, que é muito boa, em que toda a turma ali, todo o grupo que tá ajudando o Ethan dentro da casa, e aí chegam uns caras ali, que é meio russo-americano lá, sei lá, e aí começa uma pancadaria generalizada para poder eles se safarem. Eles conseguem se safar, e aí nesse mesmo momento o Ethan, ele vai lá pro fundo do oceano, com uma roupa própria, né, e consegue entrar no submarino. E aí a gente tem uma cena muito boa, tanto no submarino quanto também no oceano, tá? Uma cena muito bem produzida, muito bem feita, dentro do submarino lá, a cena de ação, em que ele consegue pegar, o Ethan consegue pegar o código-fonte, é uma das melhores cenas do filme, vamos dizer assim, né? E depois a cena, e aí tem toda o exagero de Missão Impossível, né? Porque ele tá lá no fundo do oceano, o submarino sai rolando ali, ele consegue escapar dos mísseis enquanto o submarino tá rolando por uma encosta lá no fundo do oceano, vamos dizer. Ele consegue sair no submarino pela onde que coloca os torpedos, né? Vamos dizer. Ele consegue sair milagrosamente, né? E aí ele consegue sair só de cueca, lá no fundo do oceano, e ele consegue sobreviver à água gelada, não só isso, mas também a despressurização do próprio corpo, né, vamos dizer. Ele tá lá no fundo do oceano, no momento que ele vai subindo, o corpo vai, vamos dizer, despressurizando, né? E ele consegue sobreviver a isso tudo. Mas a cara Missão Impossível, todo mundo sabe disso, né? Mas é uma cena muito bonita dele subindo, né, no oceano. E depois, vamos dizer que se tem, logo depois, vamos dizer, ele volta ali pro Ártico e aí vai começar a cena final, vamos dizer, né? Que é já na África do Sul, porque eles precisam pegar esse código-fonte, infectar esse código-fonte com um vírus lá, né, com um vírus, mas esse vírus, ele foi pego lá no final do último filme, se vocês não lembram, ele foi pego pelo Gabriel. Na verdade, não é no final do último filme. Nesse filme, ele foi pego pelo Gabriel. E aí o Gabriel, ele precisa acoplar, eles têm que fazer com que o Gabriel pegue o código-fonte, consiga acoplar, que ele vai fazer isso, né, achando que vai estar fazendo bem pra ele, mas ia estar, na verdade, ajudando o Ethan e toda a equipe. E aí eles conseguiriam pegar a entidade ali, tipo,
num pendrive, vamos dizer assim. Claro que isso tudo acontece completamente diferente do que eles estavam pensando, e aí eles têm que ter outro plano para fazer isso, né? E aí no meio tem uma cena também incrível que é nos aviões, vamos dizer assim, que é o Ethan e o Gabriel, né? O Gabriel ele consegue fugir com o vírus, né? E ele vai lá no avião e aí tem uma cena de perseguição de avião que também tá fantástica em termos de som, em termos de visual, ela tá fantástica, né? Enfim, como a gente sabe, o Ethan ele consegue pegar ali o código-fonte e consegue matar o Gabriel e acoplar com o vírus e eles conseguem ali deter, vamos dizer, a entidade e o filme termina com o Ethan pegando esse pendrive da entidade, que tá com a entidade dentro, e indo embora, né? Por isso que eu disse que o filme deixa brecha pra continuação, né? Como de fato deixa, porque o Ethan agora tá com a entidade do pendrive, e é uma das armas mais poderosas, se não a arma mais poderosa do mundo. Não uma das mais, né? É a arma mais poderosa do mundo. Tá nas mãos dele, né? Então, o filme ele deixa a brecha para uma continuação, embora o Tom Cruise falou que esse é o último que ele vai fazer, né? Mas nunca se sabe também, né? O pessoal fala assim, é o último que a gente vai fazer, aí daqui a 5 anos muda de ideia, aí tenta fazer de novo, enfim, né? Mas eu acho que até por isso o diretor, o Christopher McQueen, ele deixou essa abertura para talvez uma continuação. Embora o filme seja toda uma homenagem a todos os filmes anteriores, a toda a franquia, né? Enfim, vamos aqui então para nota, né? Para mim é um filme nota 8, exatamente como eu disse. A primeira parte é bastante cansativa e fica ali no nota 6, vale a pena pela homenagem que eles fazem a tudo que aconteceu na franquia. Mas depois ali o filme vira uma nota 9 em termos de ação. É ação atrás de ação até o fim. E muito bem feita também, né? Uma ação muito bem feita. E como eu disse, né? O Tom Cruise, ele se entrega. Então ele faz. Quando você vê que o cara ele tá pendurado lá no avião no filme, a gente sabe que de fato ele filmou pendurado no avião, né? Quando a gente vê ele mergulhando lá nas águas do Ártico, a gente sabe que de fato ele fez aquilo. Então ele se entrega no personagem, o que é muito legal também. Então pra mim é um filme nota 8, vale a pena demais ir assistir esse filme que tá aí em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. É isso então, ponto final no Rádio Nerd desse meio de semana, vamos dizer assim. Lembrando que final de semana tem outro episódio, né? E aí, episódio de domingo, vamos estar falando da grande estreia da Disney da semana, que é Lilo e Stitch. Então, se você é fã da Disney, se você é fã dos desenhos ali, da animação da Disney, se você é fã dos live actions da Disney, pode aguardar que no final de semana tem aí Lilo e Stitch. Vamos estar fazendo aí a resenha desse que promete ser o maior sucesso, vamos dizer assim, dos live actions da Disney nesse ano de 2025. Um grande abraço a todos e até domingo.